Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30, diz: e dizia, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. O reino do céu é assim. Quando ele começa, é menor das sementes, mas se torna maior das hortaliças. Essa parábola se estende às nossas vidas. A menor das sementes torna-se a maior das hortaliças. Mas para que isso ocorra, é necessário um processo contínuo de mudança. Crescimento é mudança. Da menor semente para a maior hortaliça é uma grande transformação. São grandes mudanças. De escravo, jogado num poço, enganado, jogado numa prisão, a governador do Egito, são grandes mudanças, grandes melhorias. De retirante nordestino sem instrução, a presidente da República, são grandes mudanças, grandes melhorias. De uma criança pobre, nascida num estábulo, a Deus, nosso Senhor, muitas mudanças, muitas melhorias. São exemplos de crescimento, são exemplos de melhoria constante, contínua. E para que essas melhorias ocorressem, foram necessárias constantes mudanças. Se não mudarmos, não melhoraremos. Se você não mudar, não vai melhorar. Então, a direção de Deus para nós é: mude. Mas mude de acordo com a palavra de Deus. Porque mudar sem a concordância com a palavra traz uma piora. As coisas pioram. Melhoria constante, crescimento constante, é aquela mudança que concorda com a palavra do Senhor. Nada nesse mundo começa grande ou começa pronto, né? O Senhor Jesus, ele não veio pronto, preparado. Ele veio crescendo em entendimento. Ele aprendia com os doutores, ele interrogava os doutores, ele estudava as Escrituras, e foi crescendo a sabedoria, foi crescendo o conhecimento, foi crescendo o entendimento, tá? Foi aprendendo, se aprimorando. Depois ainda passou por uma sabatina final, né? Durante 40 dias e 40 noites num deserto, foi testado, treinado, e aí ele começou a fazer a sua obra. Então houve um crescimento, porque houve grandes mudanças até na vida do Senhor. Então nós não podemos, às vezes, descartar algumas coisas sem antes analisar o potencial de crescimento. E nós temos que, para melhorarmos as nossas vidas, nós temos que mudar. Eu não sei o que você precisa mudar. Você vai se analisar, você vai se examinar, mas Deus espera de nós mudança, transformação, para que haja melhoria. Não há melhoria sem mudança. Melhoria é uma mudança de situação, né? E para que haja essa mudança, tem que haver mudanças em nós. Então não despreze o pequeno talento que Deus te deu. Não despreze a pequena habilidade que Deus te deu. Ele plantou em você. E Ele quer que você trabalhe isso, desenvolva isso, que você mude e cresça e melhore, prospere. Essa é a vontade de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo para servirmos ao Senhor. Enviados do reino de Deus, viemos para servir ao Senhor aqui. Servindo ao Senhor, dando frutos ao Senhor, encaminhando as pessoas através da palavra de Deus a retornarem ao reino de Deus. Estaremos cumprindo um propósito. Mas há um outro propósito de Deus para as nossas vidas. É nos transformar.
nos mudar a cada dia, a cada hora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A palavra revela que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Só é uma nova criatura aquela pessoa que foi renovada, a pessoa que aceitou o Senhor, ela mudou o seu entendimento, ela fez tudo novo, ela mudou tudo, mudou os valores, mudou os conceitos, mudou os propósitos, e agora os valores, conceitos e propósitos são de acordo com a palavra do Senhor. Então mude todo o seu entendimento e atitudes de acordo com a palavra, a sua vida vai melhorar. Essa é a chave para a melhoria, essa é a chave para o crescimento, a chave para a prosperidade é mudar de acordo com a palavra. Se você é nova criatura, a principal mudança já ocorreu na sua vida. Você mudou de reino, você está agora no reino de Deus aqui na terra. Você é nova criatura, tudo se fez novo. E para prosperar é necessário que você continue mudando dentro da palavra. Mudança fora da palavra é retrocesso, é piorar a situação, é voltar sob o domínio do inimigo, é voltar para o mundo, é voltar para o reino das trevas. Entenda, irmãos, só tem um jeito da sua situação melhorar, é se você mudar, porque Deus já liberou as bênçãos, Deus já informou sobre as suas promessas, a atitude, a ação está conosco. E aqui diz em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, mude, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse versículo revela que para que nós tenhamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso nós renovarmos o nosso entendimento, mudar a nossa mente, mudança. Então não se conforme com esse mundo, o conformado, o acomodado, ele não quer mudar. Aquele que não quer mudar não cresce, não prospera. Então renove a sua mente, mude as atitudes, né, para ter o melhor de Deus. Não, ele eu não perdoo de jeito nenhum, fazer o que ele me fez, eu não perdoo. Muda isso, irmão, muda esse conceito, perdoe, perdoe, perdoe. Mude a maneira de falar. Fale segundo os oráculos do Senhor, fale segundo a palavra do Senhor. Mude a maneira de ouvir. Tem coisas que você está ouvindo que só está te contaminando. Aquele que ouve muito lixo se transforma em lixo, né? Mude a sua maneira de ver. A sua luta não é contra pessoas, não veja as pessoas como inimigo. Inimigo são os espíritos que manipulam as pessoas. Mude a maneira de agir. Tudo para que você cresça, tudo para que você prospere. Porque está nas nossas mãos. Mudança na palavra acabam com incredulidade. Mudanças de acordo com a palavra acabam com a religiosidade. Você que anda duvidando das coisas de Deus, muda, irmão. Você só vai ter o melhor de Deus se você crer, ter uma fé cega na palavra do Senhor. Não em pessoas, não em líderes, mas na palavra do Senhor. Mude a religiosidade. Tem pessoas, tem cristãos que falam, não pode isso, não pode curar no sábado, não pode usar o óleo, não pode usar água, não pode isso, não pode aquilo. Muda, irmão. Se você quer receber a bênção, enquanto você estiver falando não pode, você não vai receber. Aqueles que diziam não pode curar no sábado para o Senhor Jesus, não eram curados no sábado. Mas aqueles que mudavam o seu entendimento, muda, irmão. Muda esse seu medo. Para com medo, você não confia em Deus, creia no Senhor. Medo é crer nas obras do diabo. Fé é crer nas obras de Deus.
Troque o medo pela fé. Deus vai ajudar você a mudar. Deus ajudou o Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse na família, nos bens, na saúde do Jó. Por quê? Para mudar o Jó, tirar o medo que tinha no Jó. Medo que ele confessou. Soberba. Muda, irmão. Acaba com isso. Seja humilde. Soberbo não tem nada do Senhor. Soberbo tem tudo do diabo. A pessoa que confia muito em si. Como é que você vai confiar numa pessoa tão desinformada, tão falha? Confie em Deus. Use todos os recursos, mas confie em Deus e não nos recursos. Porque recursos falham e Deus não falha. Dívida. Muda, irmão. Você que gasta mais do que arrecada, do que ganha, muda, está na hora de mudar, irmão. Se não mudar, as dívidas não vão acabar. E outros males. Há um engano, e pessoas pensam que dinheiro acaba com dívida. Dinheiro não acaba com dívidas. Mudanças acabam com dívidas. Porque você dá dinheiro para o endividado, ele vai ficar sem dívida temporariamente, e depois se mete em dívida de novo. Mas se ele mudar, ele acaba com as dívidas. Deus espera mudança em nós. E Deus espera mudança em nós para liberar algumas bênçãos. Enquanto nós não mudarmos, enquanto nós não amadurecermos, Deus não vai nos dar determinadas bênçãos. Entenda, irmãos? Então não queira tirar um braço de ferro com Deus. Dê a mudança que Deus quer, e Ele vai liberar a bênção que você precisa, que você necessita. Não, o grande problema que tem é que as pessoas buscam a Deus, buscam as igrejas para ter a bênção. Mas quando vem a mensagem dizendo que você tem que mudar, irmã, ela não quer. Ela quer continuar fazendo as coisas do jeitinho que ela está acostumada a fazer e receber bênção de Deus. Não, irmão. Para receber bênção de Deus, você tem que mudar, segundo a vontade de Deus. Deus permitiu até tribulações, adversidades, para que você mude. Para que você venha ouvir a palavra que vai trazer a mudança. Ah, eu preciso mudar isso. Eu preciso perdoar. Eu não tenho vantagem nenhuma em reter essa mágoa. Mágoa é contaminação, é veneno no meu corpo, eu estou me envenenando. Então eu tenho que liberar perdão. Aquela pessoa fez isso porque ela está manipulada por algum espírito, ela está desinformada. A minha luta não é contra ela, então está perdoado. Essa é a mudança que Deus quer em nós. Então, observe, medite, analise o que eu preciso mudar para receber. O que eu preciso. Muitas vezes você precisa mudar um certo comodismo. Irmão. Não busca a Deus, não ora a Deus, não vem na casa de Deus e quer bênção, irmão. Desculpe o termo, mas algumas pessoas pensam que Deus é bobo. Ela vai continuar fazendo as coisinhas do jeito que ela, segundo o entendimento dela, que Deus quer mudar, que Deus quer renovar o entendimento, segundo Romanos 12:2, e quer que Deus abençoe ela. Me dê uma razão para que Deus te abençoe. Me dê uma justificativa para que Deus dê essa bênção que você tanto está querendo aí, essa prosperidade que você tanto está querendo. Me dá uma razão. Nós vimos que Deus quer mudança. E Ele nos dá exemplos de mudanças. Mateus capítulo 5, versículo 17. Palavras do Senhor Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas cumprir. O Senhor Jesus, Ele disse, eu não vim abirrogar, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Mas o Senhor Jesus, cumprindo a lei, cumprindo a palavra, Ele mudou tudo. O Senhor Jesus mudou tudo. A vida do Senhor Jesus era constantes mudanças. Ele mudava de locais,
Betsaída, Corazim, Decápolis, Nazaré, Cafarnaum. Vivia mudando de lugares. Mudava as estratégias. Curou 4 cegos com 4 maneiras diferentes. Um com a palavra, outro com lama, outro com cuspe, outro tocando. Ele mudou a maneira de ensino. Ele ensinava através de parábolas, exemplificando. Ele mudou os costumes. Curava no sábado, curava usando alguns elementos, mudou os costumes. Mudou a reação. Aqueles que batiam na sua face direita, ele oferecia a esquerda. Ele não retribuía mal com mal, olho por olho, não. Ele mudou a oração. A oração que era feita pelos fariseus, em alto, se mostrando, ele fazia em secreto com o Pai, no Monte das Oliveiras e os lugares que ele separava para orar. Ele mudou até o nome de alguns discípulos. Mudou. De Simão para Cefas e para Pedro. De Levi para Mateus. De Natanael para Bartolomeu. Mudava até o nome dos discípulos. E o seu primeiro milagre foi uma mudança. Foi uma transformação da água por vinho. Essa transformação Deus quer fazer em nós. Da água para o vinho. Essa é a prioridade do Senhor. O primeiro milagre do Senhor. Deus Pai também mudou algumas coisas. Ele mudou a sentença sobre os filhos de Eli. Lá em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei, né? Mas os que me desprezam serão desprezados, como disse o Senhor. Ele mudou a sentença sobre o rei Ezequias. Postergou, deu mais 15 anos para Ezequias. Então nós devemos ser imitadores de Cristo, sempre procurando mudanças nas nossas vidas. Procurando fazer o inédito, o novo. Como a gente costuma até brincar, só não pode mudar de igreja. Filipenses 1,6. Filipenses 1,6 diz, o Senhor diz, que começou uma boa obra nas nossas vidas e vai aperfeiçoá-la até a vinda do Senhor Jesus. O que é aperfeiçoamento? É mudança constante. Então Deus assumiu um compromisso de nos mudar, e Ele vai te mudar, irmão. Se você não mudar, você vai viver no deserto e perecer no deserto, como aconteceu com o povo hebreu. Então seja sábio, seja inteligente. Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Que eu já estou mudando. Deus quer e age para que nós mudemos, para que nós melhoremos, para que nós nos aperfeiçoemos. Essa é a direção de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6, o Senhor diz que o Pai que ama corrige. Deus, Ele nos corrige. O texto diz que Deus nos açoita, né, para aquele que Ele ama. Por que o Pai que ama corrige? Porque o Pai que ama, Ele quer abençoar o filho. Ele quer mudar algumas atitudes do filho, algumas coisas que estão erradas, aquilo que é pecado. O pai que não corrige o filho não ama o filho. É um pai omisso que ama a si mesmo, o comodismo. Ele não quer complicação para ele. Ele não quer criar nenhum tipo de animosidade. Então ele não corrige, ele é omisso. Ou seja, ele não investe na melhoria do filho. Porque aquele que corrige, ele investe na melhoria de alguém. Mas aquele que não corrige, ele não investe na melhoria do filho. E quem não é corrigido, não melhora. Irmãos, falhas, erros, correções nas nossas vidas, vêm para nos aperfeiçoar, para nos tornar melhores. Dê glória a Deus toda vez que alguém te corrigir, irmãos. Como diz o Salmo 141, versículo 5, fira-me o justo, será isso para mim uma benignidade. É um bem para você quando um justo de Deus te corrigir, até te ferir. Mateus, capítulo 24, versículo 35, só tem uma coisa, que não muda, que Deus não vai mudar, e nem quer que se mude. Diz assim, o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Só a palavra de Deus não muda. E só a palavra de Deus não deve ser mudada. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus é perfeita. É perfeita. E por que a palavra de Deus não muda? Porque senão alguns aproveitadores, alguns incrédulos, iriam distorcer a palavra do Senhor. Alguns incrédulos querem mudar a palavra, querem distorcer a palavra para justificar os seus pecados. Eles querem mudar a palavra para que a palavra se adeque ao comportamento deles. Eles não querem mudar para ficar em concordância com a palavra. Eles querem mudar a palavra para que ela se adeque ao comportamento e aos pecados dele. Vira e mexe, você vai ouvir alguém falar: ah, não é bem assim. Não é bem assim. Esse que diz não é bem assim, ele está querendo trazer uma nova interpretação da palavra para justificar uma atitude, uma prática sua. Nós é que devemos nos adequar à perfeita palavra, que não muda e não deve ser mudada. Entenda, irmãos, Deus, Ele quer mudanças em nós. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. O nosso caminho é como a luz da manhã. Nós justos já mudamos. Quanto nós já mudamos? Né? Quem te viu e quem te vê. Né? Pega aqueles parentes antigos, ele vai falar: você mudou, hein? Eles vão até criticar, né? Vai falar: você está meio radical, hein? Você está meio fanático, hein? Você não era assim, hein? Você mudou. Glória a Deus que eu mudei, porque o propósito de Deus é me mudar, é me transformar, aperfeiçoar. Nós já mudamos, mas tem muito mais coisas para mudar, para melhorar, até ser dia perfeito, até ser a maior das hortaliças. Meia culpa, meia máxima culpa. Todos nós precisamos mudar. Ainda mais aquele que tem a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar cada vez mais. Tem que pedir direção para Deus. Senhor, o que eu preciso mudar? Muitas vezes não precisa nem perguntar, irmão. Deus vai colocar alguém do seu lado para falar. E muitas vezes o Espírito Santo vai te convencer que você precisa mudar. Não devia ter falado assim com aquela pessoa. Precisa mudar. Tem que saber o entendimento de cada um. Falar de acordo com o entendimento de cada um. Quantas vezes o Espírito Santo já falou isso para mim? Eu estou procurando mudar. E tem muita coisa para mudar ainda. Porque senão, não vem bênção. Quer ver, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus, Ele atrela as suas bênçãos à nossa mão. Deus, Ele tem um propósito na nossa vida, é nos transformar, nos aperfeiçoar, povo de Deus. Não adianta, irmão. A pessoa fala: eu não tenho que mudar nada. A pessoa que fala não tem que mudar nada, tem que mudar tudo, irmão. Para começar esse discurso que não tem que mudar nada. Pastor, e aquele que não precisa ser mudado? Aquele que não precisa ser mais mudado, sabe o que Deus faz? Recolhe. Recolhe. O fulano foi promovido. É que Deus não tinha mais mudança para fazer nele. Ele tinha coisas para mudar, mas ele era dura serviço. E Deus recolheu, né? Glória a Deus. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, fala para o seu irmão do lado: se humilhe, irmão. E orar, fala para o seu irmão do lado: ora, irmão. Buscar a minha face, Senhor, busca a Deus, irmão. Se converter dos seus maus caminhos, muda, irmão. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus promete perdão. Deus promete cura. Se nós, o seu povo, mudarmos de acordo com a palavra, com humildade, orando, buscando o Senhor.
tem que mudar, irmão. Se você quer que as coisas melhorem na sua vida, que melhore na saúde, na mente, a paz, nas finanças, na família, então você tem que mudar, né? A ação é sua. Um termo bem popular, a bola está com você, né? É a sua vez. Se você mudar, a situação vai mudar. Em Lucas 16, tinha um mordomo de aviso prévio, né? Que o senhor dele falou: dá conta da sua mordomia, você não vai ser mais mordomo. Estava de aviso prévio. Ele foi elogiado logo em seguida pelo seu senhor. Sabe por quê? Porque ele mudou. Ele começou a negociar com os devedores. Zaqueu assumiu um compromisso de mudar. E ele obteve a salvação, irmão. O Senhor falou: hoje a salvação veio a essa casa. Então Deus espera a nossa mudança para liberar as bênçãos. Como diz aqui: se o meu povo, que me chama pelo nome, ou seja, o povo que diz glória a Deus, aleluia, o Senhor é meu pastor, se esse povo se humilhar, orar, buscar a minha face e parar de fazer coisa errada, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cura, perdão, bênção de Deus. Se mudar, se esse povo mudar, Deus espera a nossa mudança para liberar bênção. Não queira tirar um braço de ferro com Deus. Não, eu sou assim, eu não mudo, mas eu quero a minha bênção. Irmão, você vai perder. Medite: Senhor, o que eu preciso mudar na palavra para receber as bênçãos que tanto eu necessito. Mudemos, pois se não mudarmos, o deserto não vai passar, não vai acabar. Essa é a direção de Deus. Ele quer mudança em nós, transformação. Esse processo de mudança, sabe qual é o nome? Conversão. Conversão. Mudança é conversão. É você avançar no cumprimento, na obediência da palavra do Senhor, abrir mão da sua vontade, abrir mão das coisas que o inimigo tem te oferecido, mudar o seu entendimento, mudar a sua visão, mudar a maneira de falar, mudar a maneira de ouvir, mudar segundo aquilo que Deus quer que nós mudemos. Sejamos, pois, imitadores de Cristo, mudemos para receber as bênçãos do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos estar orando.